na frente de Leilin e o resto da equipe de exploração. Uma passagem feita de metal preto tinha aberto 3 caminhos, cada um levando a uma direção diferente. Em cada uma das entradas, não havia sinais evidentes, provocando uma onda de pressentimento nos 4. Como é um laboratório, como pode não haver um sinal para isso? Brasring tomou a iniciativa e perguntou. Pode ter havido um que foi destruído por alguém, ou os magos aqui tinham outro método de comunicação que não percebemos. A velha bruxa lançou um olhar para Brasring. O que está errado? Nós viemos até aqui. Você está pensando em desistir do nosso acordo? Claro que não. Brasring balançou a cabeça como se fosse a coisa mais óbvia a se fazer. Não só as recompensas que a velha bruxa oferecia eram extremamente generosas, como também havia uma grande possibilidade de haver grandes lucros dentro do plano secreto. Nenhuma dessas coisas eram coisas que Brasring estava disposto a desistir. Nesse caso, deveríamos nos dividir em equipes e pesquisar, ou fazer isso sozinhos? Perguntou Leilin a uma pergunta muito prática. Claro, vamos entrar como um grupo. Estas são as ruínas deixadas pelos antigos magos. Armadilhas e outros mecanismos de defesa não são fáceis de desmontar, mesmo como um grupo. É muito perigoso para nós agirmos sozinhos. Como iniciador desta operação, a velha bruxa estava decidida e tomou a decisão por eles. Já montamos tudo na cidade. Nos próximos 10 dias, certamente não haverá pessoas compelidas a entrar. Isso é tempo suficiente para esclarecer tudo no laboratório. Depois de ouvir suas palavras, Jair rapidamente concordou. Leilin pensou por um tempo e também assentiu. Tudo bem então. Ouvindo o acordo de Leilin, Brasring não teve escolha senão enrolar o lábio e aprovar essa sugestão. Os 4 escolheram o caminho que estava à direita e entraram passo a passo. Os sapatos de couro preto e o piso de metal se encontraram, o atrito causando um som muito penetrante. Seja cuidadoso. Os métodos da seita Ancient Spirits Lying são muito mais difíceis de lidar do que as traças devoradoras de espíritos, Leilin lembrou enquanto olhava para as paredes ao redor. Um som brilhante estava constantemente viajando através da passagem, e havia também alguns ecos. Leilin parou de repente. Apenas sua figura foi deixada em toda a passagem. A velha bruxa, Brasring e Jair tinham desaparecido. O que aconteceu? Leilin fixou sua atenção no reflexo vermelho na parede de metal. Eu inconscientemente ativei alguma armadilha. Mesmo a Iship não detectou. Uma sugestão de um sorriso apareceu em seus lábios. Parece que esta expedição não será tão simples. Ding. A parada repentina de Leilin parecia ter ativado algum tipo de mecanismo e, atrás dele, as paredes metálicas pareciam ter vida própria enquanto convergiam, bloqueando assim sua retirada. Crimson Bola. Ambas as palmas de Leilin ficam vermelhas de sangue mais uma vez. Chamas vermelhas queimando das garras enquanto ele as pressionava diretamente nas paredes convergentes, assim como se gelo frio tivesse sido diretamente jogado em um inferno escaldante. Um som crepitante de água evaporada foi ouvido. Sob as mãos de Leilin, o desconhecido metal negro ficou completamente vermelho e constantemente derretido, formando poças de metal líquido que manchavam o chão. Mais de 10 segundos depois, as paredes metálicas que surgiram de repente tinham um buraco com cerca de 1 metro de profundidade. No entanto, não havia sinal do fim. Parecia que naquele momento, o caminho de retirada de Leilin havia sido completamente bloqueado pela parede metálica negra. Com base nos dados obtidos até agora, espessura estimada de parede de metal: 45 a 47 metros. Há também uma enorme quantidade de manqueira alloy encontrada no meio. Tempo estimado necessário para o host ultrapassar completamente: 30 minutos 56 segundos. O iShip projetou linhas azuis de dados na frente de Leilin. Meia hora. Isso é muito tempo. Leilin não era tão ingênuo ao pensar que o magus que projetara a armadilha seria tão gentil a ponto de lhe dar tempo para fugir. Com certeza, quanto mais tempo Leilin ficava lá,
O metal negro na frente dele também começava a se distorcer e se acumular no centro como se tivesse vida própria. O passagem tornou-se cada vez mais estreita, a tal ponto que apenas uma pessoa seria capaz de passar. Eu não posso deixar isso continuar por mais tempo. Caso contrário, ficarei preso no meio de uma enorme esfera de metal. Vai ser preciso muito poder mágico e força espiritual para sair. Lei olhou para a parede que tinha um grande buraco e correu para frente com a ajuda de seu físico corpulento e sua magia. A velocidade de Lei já ultrapassava os limites de um humano comum. Tudo que restou dele foram algumas imagens muito longas. A passagem à frente pareceu sentir a aproximação de Lei e convergiu a um ritmo ainda mais rápido. A Lei inspirou profundamente e rapidamente cuspiu algumas sílabas pontuadas. Em uma fração de segundo, a camada vermelha de sangue em seu corpo se expandiu, o alcance das chamas alcançando meio metro, emitindo um calor ardente. Lei parecia ter sido possuído por alguma criatura antiga e flamejante, e com seu corpo envolto em chamas carmesim, ele disparou rapidamente em direção à pequena rachadura deixada entre o metal preto bang e a passagem inteira se sacudiu levemente e o som da corrosão soou. Quando as paredes metálicas estavam prestes a convergir, Lei forçou a saída, deixando para trás uma fenda humana. Gotas de metal negro liquidificado ainda pingavam incessantemente. A carga de Lei durou quase um minuto inteiro, e ele só parou as chamas quando seu campo de visão se abriu. Que passagem problemática! Lei olhou para a passagem preta atrás dele que estava completamente fechada. Esse tipo de passagem pode não ser capaz de matar um mago, mas era capaz de fazer o oponente desperdiçar grandes quantidades de força espiritual e mágica, e apenas a menor hesitação poderia prender o mago dentro dele. Ele consumiria muito poder mágico para disparar um feitiço, e quando a força espiritual e o poder mágico dos magos eram usados principalmente, juntamente com as maldições e armadilhas, era o suficiente para causar sérios danos, ou até mesmo matar o intruso. Essa armadilha deve ter várias partes, o que implica que esta é a área onde a próxima parte será ativada. Lei examinou seus arredores. Isso costumava ser um jardim ou um lugar onde as plantas eram cultivadas. Tinha uma grande área e riachos de luz solar feita pelo homem brilhavam sobre a terra. Aqueles eram os Sumbeamos, que exibia tenazmente sua utilidade. Houve também evidências de plantas murchas. Embora este seja apenas um jardim de pequena escala, parece ter sido bem cuidado. É um desperdício tão grande que foi abandonado. Lei constantemente varria seus olhos pelo jardim. Seu tempo no plano secreto do Forsaken Garden permitiu-lhe identificar algumas plantas de seus remanescentes. As 3 flores de chifre, a grama partida do espírito, bem como o morcego meio pesado, o lagarto de cabeça para baixo. Esses 4 são os principais cultivadores desse jardim. A flor dos 3 chifres poliniza com a ajuda de metade do morcego, e a excreção do lagarto invertido é o melhor fertilizante para a grama a partir do espírito. No meio da região onde estão localizadas as 3 flores de chifre e a grama quebrantora do espírito, também parece haver uma fruta estelar. Isto é o que o Ralph Bodied Bat e Inverted Lizard se alimentam. Este método de cultivá-los, uma luz brilhou nos olhos azuis de Lei. Isso pode aumentar em 50% a produção do metade do morcego, em 40% o lagarto invertido e em 10% a flor de 3 chifres e a grama partida do espírito. Construir um jardim fora de um laboratório deve ter sido para tornar conveniente fazer poções e outros itens que seriam úteis em experimentos. A razão pela qual Lei estava calculando a produção das plantas e dos animais com tanto cuidado era porque ele queria sondar e encontrar sinais de experimentação. Apenas com base nessas pistas, magos brilhantes poderiam deduzir o escopo da experimentação e os usos do laboratório nos tempos antigos. Com o conhecimento de que o Aiship se reunira na biblioteca do Forsaken Garden, o conhecimento de Lei era muito profundo. Com a ajuda adicional do cálculos de Shape,
Ele também seria capaz de fazer um palpite bastante preciso. Ayahuasca. Procure por fórmulas de poções antigas semelhantes que requerem principalmente esses 4 ingredientes. Embora o número de fórmulas que Leilin recebeu fosse pequeno, os ingredientes necessários para fazer poções antigas foram tornados públicos. Apenas os passos para preparar a poção tinham sido escritos em código na fórmula e, como resultado, o iChip reuniu muita informação, BIP. Entering dados simulados. Pesquisando o banco de dados para poções compatíveis, o iChip lealmente entoou. Linhas de dados fluíram, finalmente parando em algumas colunas. Spirit Fusion Potion. Similaridade. 79% efeito, capaz de aumentar a fusão entre diferentes espíritos por uma grande margem, produzindo uma nova consciência a partir de um corpo fundido. Rejecting Spirits Removal Potion. Similaridade. 56%. Efeito, capaz de eliminar a confusão entre espíritos enquanto funde e estabiliza o novo corpo espiritual. Poção Wolfiporia. Similaridade. 34%. Efeito, capaz de aumentar o poder do espírito por uma grande margem. Efeitos colaterais. A consciência do espírito será expelida até certo ponto. Leilin examinou as informações referentes a essas poções e o olhar em seu rosto tornou-se mais sério. Um período de tempo depois, ele suspirou devagar. Todas essas poções se complementam. Pelo que parece, eu descobri algo incrível. Ou, apenas quando Leilin estava pensando em explorar mais, uma voz baixa e rouca soou, e uma figura enorme e deformada apareceu na linha da visão de Leilin. Era um monstro enorme que tinha cerca de 10 metros de altura. Havia inúmeras feridas assustadoras que foram costuradas, e parecia ser o resultado de colocar partes diferentes do corpo juntas. A mão direita do monstro costurado estava torcida em uma forma estranha e tinha 8 dedos. Na palma da mão esquerda havia um grande machado pontilhado de ferrugem. Além dos 2 braços grandes, havia muitos braços esbeltos crescidos na parte superior do corpo e nas costas, os quais tremiam continuamente. Este é um tipo de espírito vingativo, ou maligno mal. Leilin respirou fundo. Um físico tão grande. Quanto sangue e carne tiveram que ser sacrificados para que seu corpo continuasse tão sólido? Alerta! Alerta! Criatura de alto nível se aproximando com forte contaminação de espíritos. De acordo com o nível do anfitrião, a ameaça é de 1 grau 5, o iChip avisou freneticamente.